Grupo Medusa, de Cláudio Bertrame, Funkstein. O Amigo de Nova York, Emílio Santiago, música de Macau e Durval Ferreira. De Itamar Assunção, Balaio, Itamar Assunção. 11h59. Até aqui a música do Brasil desta manhã. Na apresentação, Pedro Melo. No áudio, Ricardo Lima. UEL FM. Música do Brasil. Aqui toca a cultura brasileira. A programação que você acompanhou foi de Flávio de Souza e também de Aguinaldo Barbosa. UEL FM. Direção do professor doutor Osmani Costa. Continue em nossa companhia. UEL FM 107,9, emissora educativa da Universidade Estadual de Londrina. Telefone 3348-5027. E-mail radio@uel.br. Site uelfm.uel.br. UEL FM. Música e informação em movimento. UEL FM Notícia. Com Eliette Vanzo e Heron Eloy. Vitor Dias. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Heron. Daqui a pouquinho a Eliette chega também para fazer o jornal aqui com a gente. Ela está gravando agora a respeito dos desdobramentos, né, dessa questão do bloqueio de recursos próprios da UEL, as reuniões que os reitores tiveram ontem com o governador Beto Richa, e daqui a pouquinho a Eliette estará aqui com a gente para trazer essas informações. Hoje é quarta-feira, 7 de junho de 2017, uma manhã de sol entre nuvens, já teve chuva também, mínima de 15, máxima de 25 graus, não há previsão de muitas pancadas de chuva ao longo do dia, e vamos às manchetes desta edição. Julgamento da chapa Rousseff Temer prossegue hoje com expectativa de voto do relator. Quarta-feira, dia de Fábio Silveira aqui conosco, ele também vai comentar esses desdobramentos do bloqueio de recursos próprios da UEL. Projeto Estação Londrina reúne jovens escritoras hoje à noite na Biblioteca Municipal. E hoje continuamos o especial UEL FM 27 anos. Na reportagem de hoje, entenda os bastidores e o que rola por trás dos microfones aqui da rádio. UEL FM Notícia. O noticiário internacional repercute os 2 atentados que aconteceram nesta manhã na capital do Irã. O Estado Islâmico reivindicou as ações das 6 pessoas que participaram dos ataques. Mais informações no boletim da Rádio França Internacional com Adriana Moisés. O grupo Estado Islâmico reivindicou 2 ataques terroristas ocorridos na manhã de hoje na capital do Irã. 4 homens armados de fuzis AK-47, uma pistola automática, invadiram o parlamento em Teherã, e 2 kamikazes, incluindo uma mulher-bomba, acionaram suas cargas explosivas no mausoléu do Ayatollah Khomeini, a 20 quilômetros de distância do parlamento. Ao menos 3 pessoas morreram, segundo informações da TV estatal iraniana. Em Paris, o homem que agrediu um policial ontem com um martelo na praça da Catedral Notre-Dame continua hospitalizado e seu estado de saúde é considerado estável. Ele foi declarado sob custódia da polícia. Investigadores encontraram no apartamento onde o agressor morava um argelino de 40 anos que fazia um doutorado em jornalismo, um vídeo no qual ele jura lealdade ao Estado Islâmico e descreve os atos que iria cometer. O porta-voz do governo francês, Christophe Castaner, declarou hoje que ele não apresentava nenhum sinal de radicalização e tudo indica até o momento que o ataque foi um ato isolado. Próximo boletim da Rádio França, às 4 horas da tarde, aqui na UEL FM. Ainda no giro internacional, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico aumentou para 3,5% a expectativa de crescimento mundial. A previsão melhorou em 0,2%. O ministro brasileiro da Fazenda, Henrique Meirelles, está presente nas reuniões em Paris. Meirelles vai participar de reuniões para discutir medidas com o objetivo de evitar a evasão fiscal das empresas multinacionais. Para o Brasil, a previsão para este ano é crescer 0,7% e, para o próximo ano, a previsão é de crescimento de 1,6%.
Em nota, a organização afirma que a economia brasileira está finalmente saindo de uma severa e prolongada recessão, mas a recuperação deverá ser lenta e frágil. Você está ouvindo o UEL-FM Notícia. Notícias da Universidade, Londrina, Brasil e Mundo. E prossegue hoje o julgamento da chapa vitoriosa nas eleições presidenciais de 2014, formada por Dilma Rousseff, do PT, e Michel Temer, do PMDB. O primeiro dia foi marcado pela leitura do relatório com um resumo do processo, feito pelo ministro Herman Benjamin, além das falas de advogados da defesa, da acusação e do Ministério Público. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou por unanimidade 4 questões preliminares apresentadas pela defesa, entre elas o pedido de impossibilidade do TSE julgar cassação de mandato de presidente. Durante o julgamento, o vice-procurador-geral da Eleitoral, Nicolau Dino, defendeu a cassação como um todo da chapa Rousseff-Temer, por haver fatos e provas que configuram ter havido abuso de poder econômico na campanha presidencial de 2014. Caso a chapa seja mesmo cassada, a ex-presidente Dilma Rousseff perde seus direitos políticos e o atual presidente Michel Temer é cassado. No entanto, apesar de terem concorrido dentro da mesma chapa, a defesa de Temer apresenta a tese de que o PMDBista dispunha de um comitê financeiro separado. Portanto, as irregularidades da campanha presidencial da petista não poderiam ser usadas contra o hoje presidente da República. Já o Ministério Público Eleitoral defende a tese de que a campanha era uma só. Portanto, uma eventual condenação deve valer para os dois. 7 membros julgam a chapa Dilma Rousseff e Michel Temer no TSE. A composição do tribunal é dada por 3 membros do Supremo Tribunal Federal, 2 ministros do Supremo Tribunal de Justiça e mais 2 advogados. Para o julgamento em questão, os nomes do STF são Luiz Fux, Rosa Weber e Gilmar Mendes, por parte do Superior Tribunal de Justiça, Nunes Maia, e o relator do caso, Herman Benjamin. E os 2 advogados são Admar Gonzaga e Tarciso Vieira. Agora, 12:06. E aí, Fábio, boa tarde. Boa tarde. Esse julgamento tá mais esperado que final de Libertadores, né? Esse tá e tá sendo, né? O problema no final da Libertadores, o problema na metáfora futebolística aí é a arbitragem, né? Eu não confio muito nessa arbitragem. Qual que é a expectativa aí, Fábio? Para esse julgamento? A questão é a seguinte: esse julgamento ele virou uma coisa esquisita, engraçada, bizarra, né? Pelo seguinte: o PSDB entrou com a ação contra a chapa Dilma Temer. A Dilma caiu, o PSDB embarcou no governo. O PSDB está no governo, inclusive tem gente querendo sair, mas a cúpula mantém, ele subiu no muro, ele vai ficar no governo. E aí ele vai ficar no governo propondo uma ação para caçar o governo. Isso aí é a primeira bagunça. Aí depois, com o advento, quem propôs essa ação, quem insuflou essa questão, foi Aécio Neves, que hoje não se vê mais ninguém usando aquela camiseta lá, assim, não é culpa minha, eu votei. A culpa não é minha, votei no Aécio. Já tem até o meme, né, que a culpa não é minha, votei no arruma um parênteses, para pegar a mala de dinheiro, né, que a gente mate antes da delação. Já fizeram um meme disso. Então, Aécio também totalmente desmoralizado. E aí o que acontece agora? Até o Hélio Gaspari semana passada falava assim: olha, a tendência aí era a menos que ocorresse um fato novo, a tendência era de absolver os 2. Porque não tem cabimento condenar Dilma e absolver o Temer, né? Fica difícil também absolver os 2, principalmente com toda essa questão da Odebrecht, né? Então fica difícil absolver os 2. Então, assim, se tornou uma questão bastante delicada. Se é verdade que tecnicamente eles podem alegar que só existe o que está dentro do processo, né? Então é por isso que é a briga se entra o Odebrecht, se não entra o Odebrecht, né? O que existe é isso. Mas a verdade é que o fato novo, que é a questão do Joesley, da JBS, a delação do Joesley, a prisão do Rocha Loures, que foi um ex-deputado federal, na época deputado federal, reduzido pelo Temer à condição de estafeta, office boy para os mais jovens, né? Enfim, tudo isso acabou dando aí um contorno de dramaticidade, de confusão nesse julgamento. E aí, pior de tudo, esse julgamento com a condição, Temer
desmoralizado, enfim, Congresso desmoralizado. Popularidade baixíssima. E popularidade baixíssima não só porque ele impõe uma agenda que não tem que não foi referendada pelas urnas. Não é só por isso, também por isso. Essa agenda, essa reforma trabalhista, essa reforma previdenciária foi rejeitada nas urnas, inclusive nos 54 milhões de votos alegados por ele. Né? Não só por isso, é porque ele também está desmoralizado com essa questão da JBS. Ele aparece, recebe o cara lá fora de agenda 11 da noite no palácio residencial dele, né, onde ele está instalado como presidente da República, e negocia a manutenção do acordo. Agora eles ficam discutindo coisa miúda, se foi editado, se não foi editado. Horas ele recebeu o cara lá que estava pagando mesada pro Cunha, o assessor, o estafeta dele, o ex-deputado federal Rocha Loures, estava lá pegando dinheiro na mala, e aquela corridinha patética que ele foi flagrado também. 100 metros rasos com propina. Enfim, 100 metros rasos com propina. Enfim, ele não vai conseguir fazer isso lá na Papuda. Não tem 100 metros para ele correr. Mas enfim, ironias à parte, pode ser a solução para a crise. Né? Porque assim, o processo de impeachment, que até agora nenhum foi, nem começou, tem mais de 10 pedidos lá de impeachment. O presidente da Câmara também é suspeito no caso Odebrecht, né? O Rodrigo Maia, na lista de alcunhas da Odebrecht, é conhecido como Botafogo, campeão desde 1910. Que beleza. Enfim, a solução pode ser essa aí, pode ser o TSE caçar o Temer e aí começar a resolver essa crise política. Aguardemos, né, Fábio? Eu acho engraçado uma coisa desse julgamento. Para virar presidente, o Temer topa estar na mesma chapa da Dilma, né? Que o vice assume. Mas aí, pera lá, se vão me julgar, não. Uma coisa, outra coisa é outra coisa. Para caçar, aí ele não é. Para virar presidente, ele é. Assim, lógico, não tem fundamento jurídico que eu tô falando, mas eu acho paradoxal, sabe? Sim, todos são paradoxos. O PSDB entrou com a ação, ele tá no governo agora. Se o PSDB pudesse, ele tirava a ação. House of Cards, continue assistindo a democracia brasileira. Vocês têm muito a aprender. Sim. Ô, Fábio, do nacional, vamos pular aqui pra questão mais estadual que a gente tá vivendo, né? Essa crise aqui na UEL. 30 de maio, na terça passada, né, o governo do estado bloqueou 6 milhões e 58 mil reais de recursos próprios aqui da UEL. O corte foi visto como uma retaliação do governo Richa às universidades, por conta das universidades não quererem entrar no sistema Meta 4. É um sistema de gerenciamento de recursos humanos, mas assim, na prática, isso significa deixar nas mãos do governo os pagamentos, progressões, enfim, tira a autonomia da universidade, né? A autonomia universitária é garantida pela Constituição de 1988 e também pela Constituição do Paraná. E aí, Fábio, desse cenário, o que a gente pode aguardar? Bom, primeiro é o seguinte, né, o governo até agora não conseguiu explicar por que ele bloqueou os recursos. Está claro que é uma retaliação, né? O primeiro governo saiu falando que a questão do que as universidades resistiam ao Meta 4 para não ter os salários de professores e servidores divulgado no portal da transparência. Não é verdade, sempre estiveram lá, salários de professores e servidores sempre estiveram no portal de todos nós, né? da transparência. Só digitar o nome eu quando era professor da UEL, via lá a fortuna aqui, o meu salário de Marajá lá. Aí ele partiu, me parece que essa era uma avaliação, esse era um discurso da área política do governo, porque o Rossoni fez essa argumentação, o Beto Richa mesmo, em entrevista aqui, veiculada pela Tarobá, fez esse argumento, o Rossoni também fez, e agora entrou em campo a secretária de administração, a Márcia, poxa, me esqueci sobre o nome dela, fugiu agora, Márcia Carla, me parece, a secretária de administração e previdência, CEAP, né? Certo. Ela agora vem com a fala de que o governo precisa controlar os recursos, e aí precisaria disso, mas as universidades elas são fiscalizadas pelo Tribunal de Contas, né? Então também é um argumento furado, então não tem um argumento consistente. E o argumento mais novo, que apareceu ontem em reportagens aí na televisão, o argumento mais novo é o seguinte: é que o governo tenta sustentar é que há uma queda de braço para administrar, para saber quem administra o orçamento milionário das universidades. Primeiro, o governo já controla esse orçamento na medida em que ele contingencia todo ano. O orçamento a verba de custeio das universidades, da UEL em particular, todo ano ele é reduzido. Agora,
Em segundo lugar, eu acho que tem uma questão que essa é a mais fundamental. As universidades estaduais no Paraná, elas são uma das poucas políticas de Estado, políticas públicas de Estado, não de governo, né? Porque o Estado é perene, o governo felizmente acaba, governos acabam, que bom, né? Para o interior. Então, o investimento nas universidades, ele traz desenvolvimento nas cidades e nas regiões onde estão essas universidades. Londrina sem a UEL seria Jataizinho. Com todo respeito, Jataizinho seria uma cidade pequena. Sim. Né? Londrina é o que é, e a região aqui é o que é por causa da UEL. Então, assim, é uma das poucas, porque a gente tem uma desigualdade regional muito grande no estado. Curitiba cada vez mais rica, cada vez mais poderosa, e o interior cada vez mais empobrecido. Se tu estrangula as universidades estaduais, tu vai aumentar ainda mais essas desigualdades. Porque as universidades estaduais são uma das poucas políticas públicas de estado para o interior. Né? Então, a meu ver, é essa disputa, é capital versus interior. Tem estou me alongando, mas tem um estudo do Ministério da Educação, né, do CESU, que é a Secretaria de Ensino Superior, que ela fez uma avaliação do crescimento das universidades federais durante o período 2013-2014. Esse estudo avalia o seguinte: para onde foram implantadas as universidades, no caso aí as federais, houve crescimento e incremento daquelas regiões. Então é essa a questão. O governo quer tirar a verba do interior, né? Ele quer restringir, estrangular universidades, que aliás ele não está sucateando a universidade, ele está sucateando um patrimônio da sociedade paranaense, né? Que a sociedade durante décadas investiu para transformar as universidades no que elas são. A UEL, que é a 4ª maior universidade estadual do país, perde só para as 3 paulistas, que são enormes. 12:16. Fábio, continua mais um pouquinho aqui com a gente. Agora estamos recebendo aqui a Eliette, que estava gravando, né, Eliette? Isso, Heron, boa tarde. Boa tarde também, Fábio. Boa tarde também aos ouvintes que estão aí nos acompanhando. Nós falamos agora há pouco com o secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Carlos Gomes, sobre os resultados da reunião de ontem entre reitores e lideranças do governo. Houve sim um acordo com os pontos que estavam sendo discutidos em pauta ontem na reunião: TID docente, suspensão do contingenciamento orçamentário. Então, vamos lá, vamos ouvir a entrevista antes de conversarmos sobre o que disse o secretário. Boa tarde, Eliette. Boa tarde, ouvintes da Rádio UEL. Em primeiro lugar, é uma satisfação estarmos aqui conversando nesse momento em que estamos todos tentando sair desse impasse. E respondendo pontualmente o seu questionamento, Eliette, eu entendo que foi muito bom, foi muito bom o resultado das nossas 2 reuniões de ontem. Das 14 até praticamente 18h30, eu juntamente com 7 reitores, as 2 reitores e os 5 reitores, tivemos reunidos na sede discutindo todas as alternativas para que a gente pudesse resolver esse momento em que vivemos em nossas instituições. E feito essas discussões, é claro que numa discussão com 8 pessoas, 7 reitores, nunca temos aí um consenso total das opiniões, mas houve alguns consensos muito importantes. Terminada essa reunião, já eu entrei em contato com o governador, que imediatamente recebeu os 7 reitores no Palácio, mais uma reunião de mais 2 horas, com a presença do governador em todos os momentos, mais o líder da bancada, deputado Romanelli, também o secretário Mauro Ricardo da Fazenda e o chefe de gabinete Deunilson Routo, e o diretor da sede, professor Décio Pirandil. E aí colocamos todas as questões, eu me manifestei, o deputado Romanelli, todos os reitores se manifestaram, os secretários e o governador. E todos chegamos à conclusão ali que o que nós queremos é exatamente resolver esse impasse. E, por exemplo, uma grande preocupação da comunidade universitária, dos professores que têm acompanhado isso, reuniões permanentes com reitores, reuniões com sindicatos, reuniões no próprio Tribunal de Contas, no Paraná Providência, é a questão do regime de trabalho típico. E o governo, inclusive, se comprometeu a dar andamento à proposta que a SET fez através dos seus técnicos, com apoio com pessoas com expertise na área,
e vamos encaminhar à Assembleia um projeto-lei que definitivamente dá a tranquilidade aos nossos pesquisadores, aos nossos extensionistas, aos nossos professores, aos nossos gestores, que TID nas universidades é um regime de trabalho. Isso está relacionado à carreira do docente. Então, o governador entendeu, eu já havia conversado com ele, mas a explanação dos reitores, de todos ali, ainda ampliou essa importância dessa decisão. Então, eu vejo como uma grande decisão essa tranquilidade aos nossos pesquisadores, professores, extensionistas, enfim, a toda a comunidade acadêmica das nossas universidades. Com relação também à autonomia que vem sendo colocada, em questão de programa de folha de pagamento, Meta 4, recurso de custeio, investimento, o governo entendeu que a universidade sim tem que ter uma autonomia, mas uma autonomia plena. Existem experiências no Brasil, como São Paulo, como Goiás, como Santa Catarina, como Paraíba, cada um inclusive com a sua característica. Talvez nenhum modelo sirva exatamente para o modelo do Paraná. Mas o governador determinou ao governo e propôs aos reitores que nós implementasse imediatamente uma comissão, coordenada pela SET, para que a gente pudesse, num prazo aí de 90 dias, se necessário ampliar esse prazo, é claro, para que a gente discuta um modelo ideal para a autonomia das universidades estaduais do Paraná, para que a gente não volte a ter em outros momentos discussões que poderiam estar dentro das próprias universidades. Então o governo mostrou com isso o seu compromisso de respeitar as universidades e dar exatamente uma autonomia plena para as universidades. Vamos discutir os modelos que existem no país. Na verdade, a forma que está hoje, infelizmente, acaba havendo confusão na interpretação da autonomia. Mas eu acredito que com essa proposta do governo, os reitores levarão as suas instituições e eu que já fui reitor por 3 gestões de uma das nossas universidades, entendo que a autonomia plena é o ideal para o desenvolvimento, para o crescimento e para manter a qualidade das nossas universidades. Secretário, por exemplo, então, com relação ao bloqueio de 6 milhões de reais, aqui no caso específico da UEL, de recursos próprios. Isso significa que esses recursos poderão já ser utilizados? Olha, veja bem, na realidade, o bloqueio que foi feito, ele na realidade, ele não está sendo feito em todas as rubricas, não. Já a liberação de rubricas que mantém o custeio do dia a dia da instituição. Mas independendo do valor, ser maior ou menor das rubricas, uma outra decisão ali que foi solicitada aos reitores, as 3 universidades que ainda não enviaram as informações que foi solicitada, que envia as informações, porém há um compromisso do governo, que enquanto estivermos discutindo o processo de autonomia, nada será implementado do sistema Meta 4. Até porque pode ser que no final dessa discussão não seja essa a solução. Porém, o governo solicitou que envie as informações como todas as outras já enviaram. Então esse seria uma demonstração também por parte da comunidade universitária de a gente chegar num consenso. Então o governo se comprometeu a não tomar nenhuma medida de implementação do Meta 4 enquanto não esgotar essa discussão da autonomia, que pode até no final, eu acredito, que não será essa a alternativa em relação. Porém, até que isso aconteça, passe as informações, como já outras passaram, e na sequência nós vamos discutir esse sistema. Questão de orçamento, toda essa questão foi muito bem colocada e sem dúvida alguma, será resolvida imediatamente após o próprio posicionamento das universidades. Então as universidades, UEL, UEM e UniOeste têm que sim repassar os dados referentes à folha de pagamento. O compromisso do governo de nada ser implementado, ampliado ou feito antes do final da discussão do processo de autonomia das universidades. Será discutido qual o melhor modelo para as universidades do Paraná. Esse é o intuito do governo. E isso demonstra o interesse do governo nesse momento de diálogo, e o governador Beto Richa foi muito sensível a essas questões, volto a repetir, em relação ao TID, regime de trabalho, em relação à autonomia plena das universidades, tudo isso foi discutido durante a tarde toda e principalmente as 2 horas que tivemos pessoalmente com o governador Beto Richa. Eu acredito,
Lete, sinceramente que é um momento de todos nós trabalharmos juntos para que a gente não tenha mais no futuro o que já tivemos em várias épocas de governo, esses embates e, na realidade, que muitas vezes todos nós somos prejudicados. Eu acredito que uma autonomia plena das universidades, como existem experiências em outros estados do país, é a solução para o futuro das nossas 7 universidades estaduais do Paraná. Secretário, por gentileza, uma última pergunta com relação aos recursos humanos. Não houve esse ponto de discussão, porque no caso da UEL, há, por exemplo, pedagogos que são assessores especiais nas unidades do Centro de Educação Infantil. Desculpe, mas nesse momento nós estamos trabalhando com a relação da questão do TID, a questão desse condicionamento, a questão desse problema de Meta 4. Esses outros casos são casos individuais de cada instituição. Por exemplo, nós estamos trabalhando agora para a liberação dos servidores para o Teatro Ouro Verde. Então, esses assuntos nós não discutimos ali, porque é um assunto que cada universidade tem a sua especificidade, entendeu? Não está dizendo que nós não estamos discutindo em nível de governo. Estou falando ontem, em relação a esse assunto, não é o da UEL, nenhum assunto desse foi discutido de cada universidade na reunião ontem, nem com o governador, porque esse é um assunto que vai ser tratado individualmente com cada instituição, mas estamos atendendo e vendo a possibilidade sim, gente. Secretário João Carlos Gomes, titular da 7, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço e desejo aí uma boa tarde a todos os amigos da Universidade Estadual de Londrina. Um grande abraço. Bem, 12h25, e a APIESP, Associação Paranaense das Instituições de Ensino Superior Público, que reúne reitores das 7 universidades estaduais, já emitiram uma nota sobre a reunião de ontem. Vamos falar sobre os pontos que a nota diz, não é, Heron? Vamos lá, o primeiro ponto. Exatamente. Bom, o primeiro ponto seria que o governo se compromete a acelerar a tramitação e articulação para avançar o projeto de lei proposto pela Secretaria de Estado da Ciência e Ensino Superior, a 7, que assegura o TID, que é o tempo integral e dedicação exclusiva, como regime de trabalho na carreira docente universitária. Segundo ponto, o governo suspenderia imediatamente os bloqueios, contingenciamentos dos recursos financeiros impostos ao UEL, UEM e UniOeste. No terceiro ponto da nota, destaca aqui que o governo propõe criar um grupo de trabalho para a construção de uma proposta de autonomia universitária no prazo de 90 dias, com a participação das comunidades universitárias. Ponto 4, durante o período desses 90 dias, o governo suspende a inclusão das universidades no Sistema de Recursos Humanos RH Meta 4. Para tanto, o governo condicionou que as universidades que ainda não encaminharam os dados solicitados pelo grupo de trabalho que vem estudando a inserção das IES no RH Meta 4, assim o façam após consulta e deliberação dos seus respectivos conselhos universitários. Os reitores deixaram claro na reunião e confirmam perante as comunidades universitárias a firme disposição de usar todos os recursos políticos e jurídicos para manter os próprios sistemas de gestão de recursos humanos e, por consequência, não aderir ao RH Meta 4. Para a resolução deste impasse, a maioria dos reitores se posicionou favorável à discussão para a implantação da plena autonomia das universidades e, claro, esta nota foi assinada pelos reitores das 7 universidades estaduais. O presidente da APIESP, lembrando, é o professor Carlos Luciano Santana Vargas, é o presidente da APIESP. Bom, Fábio, inclusive você já chamava a atenção durante a entrevista. Quer dizer, o governo insiste que as universidades enviem os dados para que as 3 universidades que ainda não estão no Meta 4 devem adotar o sistema, mas os reitores aqui deixam claro que vão resistir. Ficou, dando uma olhada depois aqui, eu acho que parece que está um pouco dúbia a nota, né? Porque eles falam assim, que os reitores deixaram claro e confirmam perante as comunidades universitárias a firme disposição de usar todos os recursos políticos e jurídicos para manter os sistemas de gestão de recursos humanos e, por consequência, não aderir ao Meta 4. Mas que, aí no último parágrafo, para a resolução desse impasse, a maioria dos reitores se posicionou favorável à discussão para a implantação da plena autonomia das universidades. Aí fica aquela coisa do ovo da galinha. Se fica aqui que o governo ele diz que ele quer os últimos dossiês, né, para encerrar, completar todo o envio da documentação, ele suspende por 90 dias, mas daqui a 90 dias com esses documentos ele pode impor a adesão ao Meta 4.
né? Então ficou uma coisa ali. Será que dá para confiar nesse governo que, por exemplo, negociou uma coisa lá no fim da greve de 2015? O que o governo negociou? Que daria a reposição, manteria um calendário de reposição e que tiraria as universidades, as duas que estavam até então no Meta 4, o EMP e o Unespar. Não fez nenhuma coisa nem outra. Então, assim, é uma negociação bastante delicada, né? E aí, quer dizer, na verdade os reitores falam assim, nós não vamos querer aderir, mas aí o governo pega todos os dados, daqui a 90 dias, quando dá uma trégua de 90 dias para discutir autonomia, né? E ele vai estar com os dados no Meta 4, no Meta 4, e aí ele pode colocar. Qual que é a questão para o ouvinte entender? Falar em autonomia universitária com o governo gerenciando a folha de pagamento das universidades é uma autonomia de nome. Ela não existiria de fato. Porque essa que é a questão e que muita gente não compreendeu, por isso que o governo muda de explicação toda hora, né? A questão é a seguinte, o RH o RH das universidades na mão do governo, as universidades que já estavam no Meta 4, o EMP e o Unespar, elas não sabem nem quantos doutores eles têm, quantos mestres, né? Para pedir uma licença para fazer um doutorado, um pós-doutorado, vai ter que passar por Curitiba, não passa mais pelo trâmite aqui, que é o departamento, né? O RH, enfim, pelo trâmite interno da universidade. Para conceder um TID, né? Eu dou TID para esse projeto de pesquisa e não para o outro, né? Então, na verdade, permite, se o governo assumir os recursos humanos aí da universidade, ele controla inclusive a pesquisa, ele garante um controle político na universidade. Ele vai controlar a pesquisa, isso aqui pode pesquisar, isso aqui não pode. Então esse é o grande nó na questão. E como eu vinha falando antes da entrevista do reitor, acho que é essa questão. As universidades estaduais, elas são fundamentais para ao menos amenizar a desigualdade de capital interior no Paraná. E aí estrangular essas universidades e controlar essas universidades politicamente é o que seria assim suficiente para reduzir o que essas universidades trazem de benefício para a sociedade. Porque a universidade ela é do Estado, a universidade é da sociedade, né? Ela é da sociedade, ela é controlada pelo Tribunal de Contas, né? Esse processo, qualquer centavo que, né? Tem história de professores que eu já ouvi, 50 centavos deu um problema na prestação de contas, ele tem que responder para o Tribunal de Contas, né? Então, assim, há um controle sobre as universidades. As universidades não querem ficar sem controle, elas querem ter autonomia para se poder produzir aqui, manter a produção acadêmica, de pesquisa, de extensão, dentro do que os professores aqui capacitados para isso tenham a compreensão do que é interessante, e não o que o governo politicamente quer que eles façam. 12h31, bom, nós vamos, também acompanhar, nós ainda não falamos com a reitora da UEL, professora Berenice Jordão, vamos dar andamento para interpretando de forma cada vez mais apurada, então, como é que se dá esse acordo, mas de qualquer forma houve um avanço. Houve, na verdade, assim, tem uma crise que foi provocada pelo próprio governo, essa crise, né? Ele vai lá unilateralmente bloqueia a verba de custeio das universidades, inclusive recursos próprios das universidades, recurso do RU, né? Que vai lá o estudante, mesmo eu como colaborador voluntário aqui na rádio, vou almoçar hoje no RU, eu paguei isso, esse dinheiro a universidade não pode usar, né? Então, assim, ele colocou como dizem os antigos, colocou o bode na sala, e aí agora ele tira o bode para dizer que acalma a situação. Mas eu acho que mesmo assim teve algum diálogo, não sei se avançou, porque ali demonstrou, então, inclusive o seguinte, o governo, a questão dele é o Meta 4. Até o TID que o governo estava querendo discutir, ele abre mão do TID, porque a importância para ele é o Meta 4. E aí, o Meta 4 na mão do governo vai dar uma condução, uma intervenção política nas universidades. É esse o problema. 12h33, Seyron? É isso aí. Bom, a gente vai continuar acompanhando o assunto, né, Eliette? É um assunto que a cada momento surgem novas notícias, essas negociações entre as reitorias ao longo aqui do estado do Paraná e o governo também. Agradecer ao Fábio pela presença hoje um pouquinho estendida, devido aos vários assuntos que culminaram hoje. E é isso aí. Nas próximas edições do FM Notícia nós vamos desdobrando essa questão aí. 12h33.
UEL-FM Notícia. E ontem, como nós dissemos, foi aniversário aqui da rádio, aqui da UEL-FM. São 27 anos de história, com pessoas que buscam levar a você uma programação de qualidade. Durante esta semana estamos exibindo uma série que conta um pouquinho da nossa história. Ontem, Gabriela Mendes reportou a fundação da rádio e hoje o estagiário Vitor Dias traz um pouco dos bastidores e profissionais que levam a UEL-FM ao ar diariamente. Por trás dos microfones da UEL-FM, existe uma equipe que busca levar música e informação de qualidade para o ouvinte todos os dias. São 21 funcionários, 25 colaboradores e 5 estagiários que trabalham diariamente para produzir uma programação diversificada com ritmos como moda de viola, samba, música italiana, tango, hip hop e outros. Pelas mãos do experiente João Lopes, conhecido nos corredores da rádio como Lopão, passam a maioria dos programas que tocam essa variedade musical. É ele quem grava com os colaboradores. Depois disso, ele edita e manda os programas para o ar. Em média, de 8 a 10 programas de 1 hora. Os jogadores vêm, fazem os offs, gravam direitinho, deixam o material, o acervo, né? E a gente faz a montagem. Faz a montagem e já manda pro ar. E história é o que não falta pro Lopão. São 50 anos de experiência em rádio.